Primeiro são os fungicidas com efeito de sítio específico e o outro são efeitos de fungicidas multissítios. E nós vamos começar a nossa conversa sobre isso. Então, como vocês estão vendo na figura aqui do lado, nós temos a célula do fungo e uma diferenciação entre os sítios específicos. Sítio específico, né? Sítio quer dizer local, então ele mata o fungo num local específico. E dentro desse sítio específico, nós temos aqui triazóis, né, e triazolintiones, são inibidores de ergosterol, né? Então eles atuam na membrana. E aí nós temos vários exemplos de triazóis, triazolintione no mercado. Então ele atua num ponto específico lá na enzima CYP51 que vai produzir o ergosterol, então ele é um sítio específico. Depois nós temos estrubirulina e também temos carboxamidas, que também são um sítio específico, que atuam na mitocôndria do patógeno, na geração, na respiração e geração de energia. Também são dois sítios específicos, né? Uma atua no complexo 2 e a outra atua no complexo 3. Então eles atuam num local só, num sítio específico só. E mais recentemente veio para o mercado de soja também a morfolina, né? Que é como vocês estão vendo na figura. E um detalhe interessante, ela também atua na membrana, na síntese do ergosterol. A ação dela na síntese do ergosterol é parecida com o triazol, mas ela não é igual a um triazol porque atua em locais diferentes do triazol, também inibindo a síntese de ergosterol. E uma coisa importante para a gente já começar a distinguir, a morfolina, por exemplo, como vocês estão vendo na figura aqui do lado, ela inibe a sequência de produção do ergosterol em dois locais diferentes. E aí existe um ponto importante para você ficar ligado, que é o seguinte: esses dois locais que a morfolina atua na síntese do ergosterol não são um só, são dois. E muita gente no mercado tem confundido isso com um multissítio, dizendo que a morfolina é igual a um multissítio, porque atua em dois locais. E na verdade essa informação está errada. A morfolina continua sendo um sítio específico. Então ela atua em dois locais conhecidos, dois locais específicos. Então são especificamente denominados aqueles locais de ação da morfolina. Então eu não posso delimitar e conceituar a morfolina como um multissítio. Então você tem que ficar muito ligado na hora de alguma ruído de informação está relacionado a isso aí, porque a morfolina não tem a mesma ação do multissítio, para retardar a resistência e ter aquela proteção, evitar a evolução desse processo de resistência, somente por essa ação dela. Então ela tem ação, voltando, repetindo, ela tem ação em dois sítios, porém esses dois sítios são sítios conhecidos e não tem a mesma ação do multissítio. Ponto final. Encerramos aqui a questão do sítio específico, né? E quando a gente passa para essa fase desse segundo espectro de fungicidas chamado de multissítios, nós temos o que nesse cenário? Nós temos a ação, como vocês estão vendo na figura do lado, a mesma célula do patógeno, só que a ação em diversos locais, ação em diversas organelas do patógeno, que são interrompidas ou inibidas ou mortas pela ação do fungicida multissítio. Então ele é multilocal, né? Ele mata o fungo em vários locais. Ele vai ter ação em cima da síntese de proteína, vai ter ação lá na síntese de lipídio, vai ter ação na respiração do patógeno, na síntese de energia, na transcrição de RNA. Então vai ter um colapso em toda a célula do patógeno pela ação dos fungicidas multissítios. E ele recebe o nome multissítio, é importante você ficar ligado nisso aí. Ele recebe o nome de multissítio porque são diversos locais e esses locais, como vocês estão vendo na figura, eles não são específicos, não são conhecidos, porque vão atuar em nível de proteína, nível de aminoácido e nível de lipídio. E isso são matérias-primas para a síntese de vários componentes, seja na membrana, seja no núcleo, seja na síntese de energia, seja no Golgi. Então o colapso é generalizado. E é por isso que a gente classifica o multissítio como um produto com nível baixo de geração de resistência do ponto de vista do patógeno. Veja bem, não é nulo, ele é classificado como baixo. Por quê? Porque a ação dele em vários locais do patógeno é muito difícil um patógeno fazer várias mutações ao mesmo tempo.